Durante um acidente de trânsito grave, é comum que ocorra a hemorragia nos envolvidos no acidente. E esse é apenas um dos eventos que pode levar a uma condição chamada de choque. No vídeo de hoje, iremos iniciar a nossa série sobre choque e vamos conversar um pouquinho sobre o medicamento ácido tranexâmico. Então, deixem o like e também se inscrevam em nosso canal para ajudar a gente a continuar produzindo esses mesmos conteúdos. Então, sem mais, vamos para o vídeo. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Jefferson Santos e hoje vamos conversar um pouquinho sobre choque. Então, primeira coisa de sempre, o que é o choque? O choque ele tem por definição um estado de hipóxia celular, onde ocorre um aumento do consumo de oxigênio pelas células ou uma diminuição da oferta desse oxigênio, e também pode acontecer as duas situações. Ele é um evento em que ocorre essa quebra da homeostase cardiovascular por diminuição da perfusão de sangue nos órgãos e tecidos e, consequentemente, levam à diminuição da oferta de oxigênio para essas células. Esse evento, a gente pode acompanhar esse evento de perfusão por aferição de um parâmetro chamado de pressão arterial sistêmica. Também a gente pode calcular a pressão arterial média desse paciente para tentar entender se está ocorrendo perfusão de sangue naqueles órgãos e nos tecidos ou não. E esse é um parâmetro em que, na unidade de terapia intensiva, no hospital, a gente consegue monitorizar o paciente através desses monitores. E aí, nos monitores a gente vai ter a pressão sistólica, a pressão diastólica e a pressão arterial média, que vai servir como parâmetro, né? A pressão arterial média nada mais é do que um cálculo entre a diastólica e a sistólica. A fórmula ela é a pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3, e aí encontramos o valor da pressão arterial média, que está sempre sendo monitorizada, e obviamente na unidade a gente não precisa ficar calculando isso, porque o próprio monitor ele já mostra esse cálculo para a gente. Então, num paciente que está em choque, o que acontece é que a gente tem essa redução da pressão arterial sistêmica, tem uma redução da perfusão sanguínea, consequentemente a gente vai ter esse estado de hipóxia celular e, por fim, esse distúrbio, se ele não for corrigido, pode levar a uma disfunção múltipla de órgãos e a gente pode acabar perdendo esse paciente. Mas o choque ele não é um evento único, ele não acontece apenas quando ocorre essa perda de sangue. Existem diversos tipos de choque e o choque hemorrágico ele é apenas um subtipo de um tipo de choque. Existem pelo menos 4 categorias de choque: o choque distributivo, o choque hipovolêmico, o choque obstrutivo e o choque cardiogênico, além do choque misto, né, que pode ser mais de um dessas categorias de choque. Ou seja, pode ocorrer um choque distributivo junto com um choque hipovolêmico, por exemplo. Nesse caso, a gente chama ele de choque misto. Mas antes de falar de qualquer um desses tipos de choque, é importante que a gente lembre de 2 fórmulas. A fórmula da pressão arterial sistêmica, que é o débito cardíaco e vezes a resistência vascular periférica, ou seja, quanto maior a resistência vascular periférica, maior a pressão arterial. Quanto maior o débito cardíaco, maior a pressão arterial. E quando menores esses 2 valores, também vai ser menor a pressão arterial. Eles são diretamente proporcionais. Já a fórmula do débito cardíaco é o volume sistólico, né, quanto de sangue está sendo ejetado, vezes a frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes em que o coração está bombeando esse sangue. Então, esse é o débito cardíaco. Então, sabendo dessa fórmula, dessas 2 fórmulas, agora a gente pode entrar propriamente no tipo de choque que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai iniciar essa série sobre choque, falando sobre o choque hipovolêmico e um dos medicamentos utilizados no tratamento para esse tipo de choque. Então, no choque hipovolêmico, o que ocorre é uma perda de fluido intracelular, que pode ser o plasma, pode ser mesmo o sangue com todos os seus hemocomponentes. E essa perda de fluido intravascular, o que vai acontecer? Vai levar a um estado de diminuição de volume, que vai chegar no coração, e aí esse volume que chegar a menos vai resultar numa diminuição de débito cardíaco. Vocês lembram, né, da fórmula que comentei sobre o débito cardíaco, que ele depende do volume sistólico. Se chega a menos volume de sangue no coração,
menos volume vai ser ejetado e diminui assim o débito cardíaco e que, consequentemente, vai diminuir a pressão arterial sistêmica. Entretanto, o corpo ele possui mecanismos compensatórios. Quando começa a ocorrer uma perda de sangue, o que vai ocorrer é que nos nossos baroreceptores, ali no arco aórtico e nos corpos carotídeos, esses baroreceptores eles vão reconhecer que está ocorrendo uma diminuição desse volume de sangue, né, dessa pressão arterial, e o que vai acontecer é uma liberação, uma ativação do tônus simpático, que vai liberar a noradrenalina, que vai liberar vasopressina. A noradrenalina ela é super importante porque ela vai levar a uma vasoconstricção, né? Então essa vasoconstricção leva ao aumento da resistência vascular periférica, e a vasopressina ela também vai levar a vasoconstrição, só que também ela aumenta a expressão de uma proteína chamada de acoporina e ocorre reabsorção de água lá nos rins também. E aí, falando em rim, também com o mecanismo compensatório, a gente vai ter ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O rim vai reconhecer essa pressão arterial menor, vai liberar, né, a renina e, consequentemente, vai ter ativação da angiotensina, e a angiotensina é super importante para a vasoconstricção, como também para a liberação de aldosterona, que também é outro hormônio antidiurético, que também leva à absorção de sódio e água. E aí, consequentemente, o rim ele filtra, vai reabsorver mais essa quantidade de água para garantir que tenha um fluxo de sangue, né, para garantir que não ocorra perda de volume através da urina. Então, esses são os principais mecanismos compensatórios. E esses mecanismos compensatórios, eles têm como por objetivo garantir, né, uma pressão arterial suficiente, uma PAM, né, suficiente para que ocorra a perfusão dos órgãos nobres, né, do cérebro e do coração principalmente. Mas, mesmo com todos esses mecanismos compensatórios, se a perda de sangue ela for muito elevada, o que vai acontecer é um estado de hipoperfusão e o corpo ele não vai conseguir mais compensar sozinho esse paciente, né? Então, esse estado de hipoperfusão leva a um estado de hipóxia celular, ou seja, tem uma oferta menor de oxigênio devido à perda de volume e perda de perfusão. E também perda de elementos do sangue, né, se for num caso hemorrágico. Mas esse estado de hipóxia vai levar o que nessas células? Essas células, para produzir energia lá no ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, a gente precisa de oxigênio. Sem oxigênio, esse piruvato, né, da via da glicólise vai para a via do ácido lático e começa a produzir ATP via ácido lático. Consequentemente, aumenta o ácido lático no organismo e esse ácido lático ele vai levar também a um processo de acidose metabólica, e aí a gente pode conversar um pouco sobre acidose em outro vídeo também. Mas aí, como a gente já sabe, esse processo de acidose ele vai ser compensado, ou ocorre uma tentativa de compensar essa acidose metabólica via um processo respiratório, aumentando, por exemplo, a frequência respiratória como tentativa de reverter esse quadro de acidose metabólica devido à hipoperfusão. E aí, considerando todos esses eventos, a gente parte para os sinais e sintomas relacionados ao choque hipovolêmico. Então, como sinal e sintoma, a gente vai ter, devido à diminuição da perfusão, né, dependendo da gravidade dessa perda de volume, a confusão mental, devido à falta de perfusão do sangue no cérebro. A taquicardia, né, um efeito reflexo para aumentar o débito cardíaco, ou tentar pelo menos aumentar o débito cardíaco. E a taquipneia, que é esse efeito reflexo da acidose metabólica causada pela diminuição da oferta de oxigênio e aumento dos níveis de ácido lático. Ocorre também o rebaixamento do nível de consciência desse paciente, né? Ele começa a perder os pontos na escala de Glasgow, também a redução ou ausência do pulso periférico, como também diminuição do tempo de enchimento capilar, e a oligúria, como já comentado anteriormente, é devido a esse processo de reabsorção por ativação do sistema renina-angiotensina, também pela liberação de aldosterona, como também pela diminuição da perfusão do rim, né, que vai receber menos volume e, consequentemente, também vai diminuir essa produção de urina. Então, esses são os fatores relacionados. Então, como se pode ver, muitos desses fatores eles são reflexos para tentar aumentar
essa pressão arterial sistêmica. No entanto, se o processo de sangramento ou o processo de perda de volume ele continua ativo, esses mecanismos compensatórios que já foram demonstrados, eles não vão surtir mais efeito, e aí podem levar, inclusive, o paciente à hipoperfusão e aumentar a gravidade desse paciente, o que pode levar também a essa perda desse paciente. Mas aí a gente comentou um pouco, né, sobre esse tipo de choque, falou sobre choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico ele não é só um choque hemorrágico. O choque hipovolêmico ele tem várias causas. E além disso, ele é separado em pelo menos mais 4 categorias. O choque hipovolêmico pode ocorrer como um choque hemorrágico, sem uma grande lesão tecidual, assim, não precisa ser um acidente de carro, por exemplo. Ele pode acontecer, por exemplo, por uma lesão de um grande vaso, enfim, um aneurisma de aorta, por exemplo, um sangramento de trato gastrointestinal intenso devido, por exemplo, a uma úlcera, ou a atonia uterina, né, que é depois do parto, o útero ele não vai contrair, e aí ele vai acabar ocorrendo um sangramento que pode ser um sangramento incontrolável também. Então, esses são os tipos de choque hemorrágico que não tiveram causas externas. O próximo tipo de choque hipovolêmico é o choque hipovolêmico hemorrágico traumático, que é esse que pode envolver os politraumatismos e, por exemplo, um acidente de trânsito. Já também a gente tem o choque hipovolêmico restrito, que é um choque onde ocorre a perda de fluidos, por exemplo, por uma diarreia intensa, por abuso de medicamentos diuréticos, como, por exemplo, a furosemida. E esse abuso leva ao quê? A perda maciça de água, né, e eletrólitos, o que pode levar também à diminuição do volume intravascular. E o último tipo de choque hipovolêmico é o choque hipovolêmico do tipo traumático, onde ocorrem grãos queimados, e como a gente já sabe, nesses grandes queimados eles perdem, né, essa camada de proteção da pele, e o que ocorre é um extravasamento do líquido intravascular e perda desse volume de plasma que tem no sangue, e consequentemente também leva a um processo hipovolêmico. Então são várias causas de choque hipovolêmico e cada causa ela vai ter um tratamento específico. Então os tratamentos relacionados ao choque consistem inicialmente em resolver a causa do problema. Se o evento que iniciou o problema é hemorrágico, por exemplo, um politraumatismo que gerou uma hemorragia, então, inicialmente o que se deve acontecer é uma parada dessa hemorragia, né? Uma resolução dessa hemorragia, que pode ser, por exemplo, por um tratamento cirúrgico. Além disso, também é importante garantir que o paciente ele tenha uma pressão sistólica alvo, uma PAM alvo, e em geral no choque hipovolêmico essa PAM alvo ela vai de 80 a 90 milímetros de mercúrio para pacientes que não tiveram nenhum tipo de trauma crânioencefálico, e acima de 120 milímetros de mercúrio quando ocorre algum tipo de trauma crânioencefálico. E aí, para garantir essa perfusão, né, essa pressão sistólica ou essa pressão arterial média-alvo, existem alguns tipos de tratamentos que podem ser realizados nesse paciente. Como, por exemplo, pode fazer uma ressuscitação volêmica do paciente com cristalóides, geralmente com um ringue lactato. Daí tem muitas discussões com relação à quantidade, né, o quanto de volume é administrado no paciente, que pode ser feito naqueles 30 ml por quilograma ou até o máximo 1 litro de solução de ringue lactato, para também que não ocorra a diluição, né, desses hemocomponentes. E além da ressuscitação volêmica com esses fluidos cristalóides, é de extrema importância também fazer a transfusão sanguínea, né, essa transfusão desses hemocomponentes. Enfim, a gente pode falar do tratamento medicamentoso, né, para garantir uma pressão arterial sistêmica alvo, uma PAM alvo, e aí um desses medicamentos que pode entrar para aumentar essa pressão arterial seria a noradrenalina, mas hoje a gente não vai falar de noradrenalina, a gente vai deixar para falar de noradrenalina em um outro vídeo. E além de usar vasopressores, né, o que também pode ser usado é um medicamento chamado de ácido tranexâmico. Então, se o trauma ele ocorreu com menos de 3 horas, existem estudos que indicam que existe um ganho de sobrevida nesses pacientes quando eles fazem o ácido tranexâmico em até 3 horas após o trauma. Mas então, quem é o ácido tranexâmico? O que ele faz? Essa é uma boa pergunta. O ácido tranexâmico ele é um derivado sintético da lisina e ele tem seus efeitos por ser um agente antifibrinolítico. Mas o que é um antifibrinolítico? Então, para a gente conseguir entender como é que funciona o ácido tranexâmico, a gente precisa entender como é que é a fisiologia normal da coagulação. A coagulação ela vai ocorrer, vai formar esse tampão e depois vai formar essa rede de fibrina para que ocorra o estancamento desse sangramento. Só que
esse coágulo ele não pode ficar ali para sempre, ele precisa ser dissolvido para reestabelecer a circulação naquele local que foi atingido. Então, na fisiologia normal, o que ocorre é que depois que ocorreu essa estabilização das redes de fibrina, vai ocorrer uma dissolução desse coágulo. O que acontece é que o plasminogênio ele vai ser convertido em plasmina e essa plasmina ela começa a degradar a rede de fibrina. E aí gera, por exemplo, como um dos subprodutos, o D-dímero. Então, a partir do momento em que ela está degradando essa rede de fibrina, esse coágulo começa a ser dissolvido e aí começa a se restabelecer o fluxo sanguíneo. Também vai ocorrer a liberação de bradicinina e outros agentes para que ocorra a vasodilatação, para que possa ocorrer esse restabelecimento do fluxo sanguíneo, né? Depois que está ocorrendo esse processo de cicatrização no local. Entretanto, um paciente grande hemorrágico, se ele começa a perder esses tampões, se ele começa a perder esses coágulos e começa a restabelecer o fluxo, o que pode ocorrer é uma maior perda de sangue devido a esse fluxo, né? Devido a esse restabelecimento de fluxo. Então, o ácido tranexâmico ele entra com qual objetivo? Ele é um inativador do plasminogênio, né? Então, ele impede que o plasminogênio se ative em plasmina. Sem plasmina, não vai ter degradação das redes de fibrina. Então, o coágulo ele vai permanecer ali e não vai ser dissolvido. E esse é o princípio básico de funcionamento do ácido tranexâmico. Assim, ele impede que ocorra esse restabelecimento de fluxo e aí, consequentemente, o paciente vai reduzir esse sangramento do paciente, se foi, obviamente, um choque do tipo hemorrágico. A gente está aqui citando como exemplo o choque do tipo hemorrágico e o ácido tranexâmico nessa indicação, por exemplo, na atonia uterina, ou numa hemorragia digestiva, ou, por exemplo, em um politrauma. A gente não está falando de outros tipos de choque, tá? É num choque em que está ocorrendo um sangramento. Com relação à administração do ácido tranexâmico, ele pode ser feito em 1 grama, uma dose de ataque, e repetir a cada 8 horas esse 1 grama, de acordo com o critério do médico e a condição clínica do paciente. Então, cada ampolinha ela vem com 250 miligramas, e contém 5 ml, ou seja, 50 mg por ml, e esse medicamento ele pode ser diluído tanto em soro físio quanto soro glico, e também pode-se fazer esse medicamento por infusão direta. A tentácica, a velocidade de infusão máxima desse medicamento é de 100 mg por minuto, e aí como efeito adverso se faz uma velocidade muito rápida, ele tem como principal efeito adverso a bradicardia e também pode levar à hipotensão. Já com relação à farmacocinética desse medicamento, ele é um medicamento de excreção renal, né? Ele é majoritariamente excretado por esse órgão, cerca de 95% do ácido tranexâmico é eliminado por via renal, e aí pacientes com disfunção renal grave, né? Pacientes com DRC, por exemplo, eles pode-se fazer o ajuste de dose desse medicamento de acordo com o clearance de creatinina. E assim chegamos ao final da nossa aula sobre choque hipovolêmico e o ácido tranexâmico. Então, se curtiram o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando a gente. Agradeço demais a participação de todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.